Natália, deixa eu te perguntar uma coisa. Vinho combina com sol? Opa, se combina. Vinho É, e praia, piscina, é porque eu muito, vi, eu vi, eu vi numa postagem sua. Você abusou do sol nesse início de verão, não foi não? muito. Eu sempre, todo janeiro, assim, verão, eu gosto de tomar bastante sol, venho bastante bronzeada, mas ano passado eu passei por uma cirurgia, fiquei um ano sem poder tomar sol por causa das cicatrizes, então esse ano eu tomei sol por 2 anos juntos, Beto. Ah, é uma Olha. delícia, né? Um vinhozinho branco, um rosé na praia, na piscina, gente, não tem igual. Natália, ontem eu estava ouvindo uma especialista que ela vai continuar esse assunto hoje. Eu falei, mas eu vou me antecipar e perguntar para minha querida Natália Molina a respeito de promoções. Ela dizia que no mês de janeiro, principalmente final de janeiro, comecinho de fevereiro, é muito comum que as distribuidoras de vinho façam promoções. Por quê? O sujeito viu que vendeu, que não vendeu durante as festas de fim de ano, sempre tem um encalhezinho e tal, e eles fazem boas promoções. Primeiramente, eu pergunto para você, isso acontece mesmo? É, acontece com marcas mais baratas, né? Logicamente que as marcas mais caras, os vinhos mais caros, mais elaborados, eles não vão entrar em promoção porque o vinho não vai estragar, né? Se ele for mantido lá há muito tempo, os vinhos, principalmente os vinhos de guarda, isso não acontece. Mas os vinhos jovens que têm que ser bebidos aí em 2, 3 anos, eles têm uma certa data de validade. Então eles têm que fazer uma promoção, sim, que nem às vezes a gente vê em comida, né? Tá para vencer, eles colocam promoção. E ela disse uma coisa interessante. Ela falou: olha, por exemplo, eu não compraria, eu não compro vinhos brancos, por exemplo, que excedam a 2, no máximo 3 anos. Já o vinho tinto pode chegar aí a 4, 5 anos. Ou seja, nós estamos em 2025, então para se escolher um vinho branco teria que ser de uma safra no máximo de 2023. É isso, 22, 23? Exatamente. E quando for escolher os vinhos, principalmente em supermercados, a gente evitar os vinhos brancos de supermercado. Por quê? Porque as garrafas deles são mais claras e ali eles ficam numa posição batendo luz o tempo todo. Então a chance de, né, estragar é muito alta. A não ser que seja um vinho 2024 ou 2025 já, tudo bem. Mas se não, 2025 ainda não deu tempo, mas 2024 assim, até o metade do ano você vê 2025 tudo bem, se não evitar os vinhos brancos e rosés que são com a garrafa mais clara, né? As garrafas mais escuras, elas ajudam a, a prevenir, né, essa oxidação por causa da luz. Então, os vinhos tintos, quando você vai comprar uma coisa promocional ou de supermercado, eu sugiro mais os vinhos tintos do que os vinhos brancos, porque a chance dos vinhos brancos estarem já oxidados é alta. Ela também falou uma coisa que me chamou a atenção. Por exemplo, prestar atenção no rótulo dessas garrafas. Por quê? Ela falou, olha, alguns vinhos em promoção, a gente percebe que existe um certo desgaste nos rótulos e tal, e isso indica que o vinho não foi bem guardado. É isso mesmo? Também, quando é mais rasgadinho, né? Isso, isso. Tem que fazer a leitura da garrafa em si, né? Então você lê a garrafa, vê como ela tá, se ela tá em boas condições, se ela não tá. A rolha também é legal ver, porque algumas rolhas você vê que tá um pouquinho saltadinha em cima, que também já significa que ela pode ter passado por um processo de cozimento, a gente chama. Quando o vinho passa por muito sol, ele fica com um aroma cozido, né? Como se fosse uma fruta passada mesmo. E aí ela acontece isso com a rolha, então a rolha sai, fica um pouco mais elevada. Isso pode acontecer também com vinhos que não são de boa procedência. Então tem bastante coisa que a gente tem que verificar mesmo. E tomar cuidado com vinhos que a gente compra de WhatsApp, de contatinhos, vinhos que são 200, R$ 300 a gente acha por 70, R$ 80, né? Então são todos vinhos de procedências duvidosas, então isso tudo a gente tem que tomar cuidado também. Eu achei uma promoção. Bom, mas antes de falar aí da promoção, um outro detalhe também que ela falou. Se você fosse uma garrafa de vinho, então eu estou vendo você aqui, você está com um traje verde, onde começa o seu ombro,
os seus ombros, né? Ela diz que isso acontece na garrafa também, que a garrafa tem o ombro. Eu não sabia disso, para mim foi novidade. Ela falou, ó, presta atenção também se o nível do vinho está um pouquinho acima dos ombros da garrafa. Vale isso? Vale, porque também ele pode estar oxidando lá dentro e aí ele pode diminuir, né? Então isso vale. Eu tenho algumas garrafas antigas aqui, velhas mesmo, Aham. que são. Ó, vou pegar um pra vocês darem uma olhada aqui. Vamos ver aí o Essa ombro da aqui, ó. garrafa. Vamos ver. Olha, essa aqui é antiga, isso aqui é o ombro Bem da garrafa, antiga. né? Ó, esse Bem aqui antiga. é um Conte Toro de 1973. Nossa. A minha avó, ela comprava vinho e deixava assim, achava que podia deixar. Aí a gente vê, né, que ele tá velho. Normalmente ele vem aqui, ó. Tá vendo? Olha onde ele já tá. Então isso aqui também é vinhos muito antigos que as pessoas deixam e acham que vai ficar melhor. Ele vai diminuindo, ó. Era pra ele estar mais alto. Ele já desfez. O nosso Mas é uma operador aí, gracinha. o nosso operador diz que parece a garrafa do Aladim. Se abrir essa Essa rola, é. sai Não um tem mais gênio. essas garrafas. Aliás, eu tenho essa e eu tenho uma outra que ela é num formato de uva também, que se fazia antigamente essas garrafas. Hoje em dia as garrafas são, né, mais comuns, enfim, tem diversos modelos de garrafas. Aliás, um dia eu venho aqui para falar sobre as garrafas. A gente tem, assim como as taças de vinho, tem a Bordeaux, a Borgonha, o vinho branco, Sim. as garrafas de uva também têm nome. Tem vários tipos de garrafas de uva, Olha, de vinho. interessante. Vamos falar sobre isso qualquer dia, sem dúvida nenhuma. Natália, já que nós estamos falando então de tempo dos vinhos, estou tendo um pouco mais de tempo para dar uma olhada na minha adega, lá em Serra Negra, e eu achei 2 caixas que eu comprei já há muito tempo. Inclusive foi em Punta del Este. Eu trouxe 2 caixas de vinho de lá e uma delas eu trouxe de Buenos Aires, o vinho Salentém, que para mim é um vinho muito bom. Mas eu estou com uma dó, Natália, porque eu tinha perdido essa caixa. E eu achei essa caixa, ela já deve ter uns 5 anos. Provavelmente nesse final de semana, estou sozinho, eu vou fazer essa experiência. Abrir uma dessas garrafas para ver se o vinho ainda está bom. É um vinho de 5 anos, Salentém, que eu comprei em Buenos Aires. Qual a chance desse vinho estar bom, Natália? Fala alguma Ele coisa estava bacana. guardado na caixa esquecido, eu acho que ele pode estar bom, porque os vinhos esquecidos geralmente estão bons. O vinho que estraga é aquele que a gente deixa à mostra ou deixa num lugar que Entendi. está o tempo todo passando, tem luz. Se ele estava numa caixa, no cantinho, escondidinho, sem ninguém mexer, sem luz, tem chances dele estar bom. Tá bom, mas eu tenho outras garrafas que talvez não estejam assim tão novas, vamos dizer assim. Reservadas. Não, reservado não. Você fica brava quando a gente fala reservado, eu não quero isso. Natália, me diga uma coisa, e quando o sujeito abre, ele acha esporadicamente um vinho em casa, ele vai abrir e tal. Eu vou contar, você vai puxar minha orelha agora. Eu achei um primitivo de Mandúlia. Por acaso que eu tinha comprado lá no Paraguai, já faz alguns anos. Natália do céu, me deu uma dor no coração que eu fui abrir. Quando eu coloquei o saca-rolha, saiu metade da rolha. Então, não sei o que eu faço agora. Se eu destruo aquela rolha e aproveito o líquido, o que a gente tem que fazer num caso como esse? Não tem problema se você não tiver nada e tiver que tomar ele, você vai afundar a rolha. Não tem problema se você não tiver um abridor pinça. O abridor pinça, você Sim. tem? Não. É aquele que tem 2 partes, você vai Sei, sei. colocar um em cada lado da rolha e ele é justamente para vinhos antigos, para não acontecer isso, porque as rolhas já estão mais delicadas. Mas Aham. se não tiver, você pode empurrar a rolha e aí quando você for tomar, você usa um coador normal para não passar a rolha para você, para sua taça. Não tem Ah, problema algum, é só evitar. Os vinhos antigos geralmente acontece isso com a rolha, né? Não é todo mundo que tem uma pinça, então pode colocar pra dentro a rolha do vinho e aí coa pra passar pra taça, não tem problema algum. farei isso Eu então. falo, né? O importante sempre é beber o vinho. É Não, vai, verdade. não importa como você vai abrir ele, se ele estiver bom, tem que beber. Então, usa um coador mesmo na cozinha. Então, essas horas não tem muito. Não dá Farei pra ter isso. muito escura e, né? Tá.
E uma coisa também, Natália, digamos assim, que, bom, esse aí é um primitivo de Mandúria, mas um vinho assim que não tenha tanta qualidade, você vê que ele já não está bom. O destino dele automaticamente é a pia da cozinha ou dá para fazer vinagre, por exemplo? Eu jogo fora. Pra fazer vinagre, você tem que esperar mais tempo, é um outro processo. Eu jogo Tá. fora, dá dó, mas o que você pode tentar fazer também é dar uma marinada. Não, o risoto não dá certo porque vai ficar ruim. Mas marinar carnes dá também, né? Opa, Porque boa ó, ideia. quando você vai marinar uma carne, não precisa ser um vinho de boa procedência, porque ele só vai marinar e depois, né, ele vai pro forno e tal. Mas igual o risoto precisa de ser um vinho bom, porque senão ele vai Sim, azedar ou sim, sim. amargar, vai estragar. Mas para marinar pode ser uma opção assim. Você sabe que eu sempre fui muito festeiro no meu aniversário e eu gostava de reunir amigos em torno de pratos. Cada ano eu escolhi um tema, né? Frutos do mar, massas e tal. E teve um ano que eu escolhi pratos à base de vinhos. Por quê? Porque um culinarista italiano lançou um vinho onde todos os pratos levavam vinho. E uma coisa que eu aprendi lendo esse livro foi o seguinte, que as carnes ficam muito boas quando marinadas no vinho, mas a gente faz muito pouco isso porque o vinho não é barato, né, Natália? Então foi valiosa essa dica que você deu. Você sabe que a minha avó espanhola, ela fazia muita coisa com vinho. E ela tinha um frango que ela fazia com vinho. E ela conta que quando ela chegou no Brasil, realmente o vinho era muito caro. E aí ela usava cerveja. E o vinho na cerveja também fica muito bom, né? Usar bebidas nas comidas para cozinhar, muito bom, muito bom. Bacana, bacana. Também dá para. Aliás, eu fiz uma vez uma fraldinha marinada no vinho com especiarias, né? Um pouco de alecrim, até foi um pouquinho de canela, alho, essas coisas. Ficou um Ai, que negócio, viu? delícia. E ela fica escura, né, Natália? Claro, né? Fica escura. E aí Fica você bem pode escura. harmonizar com o mesmo estilo de vinho depois, que ele vai combinar. Bacana, bacana. Então, Muito bom. vamos ficar atentos aí nas promoções. Eu tô com uma aqui, que eu tô com o dedo no gatilho para confirmar, são vinhos na faixa de uns 24, 25, R$ 27. Vinhos assim pro dia a dia, Natália. Então eu vi aqui uma promoção muito boa. Não é aquele vinho e tal, mas é um vinho para você consumir no dia a dia, tá um preço bacana, Mas acho que eu é vou. isso que é o vinho de promoção, é isso, são os vinhos do dia a dia, né? Não, É, você não vai tentar achar uma promoção de um vinhaço que vai estar de 300 por 100 que é furada. tá. Então, esses do dia a dia, sim, eles têm que fazer giro, eles têm que colocar promoção para poder chegar novas caixas. Então, esses vinhos são os ideais para curtir promoção. Exatamente. Se você fica esperando Bom, eu tenho esse problema. Espero uma ocasião especial para abrir um vinho. Aí o vinho se transforma em vinagre, a sua ocasião especial não chega, não dá certo. Não dá A certo. ocasião especial tem que ser todo dia para abrir um vinho, né? Você tem que fazer aquilo. Esse dia consegui, sei lá. Ontem, por exemplo, tirei um projeto do papel que estava há anos, eu tirei ele do papel só, já coloquei e deu meu primeiro passo. Vamos abrir um vinho. É Qualquer, isso aí. qualquer momento assim que tem, não precisa ser um grande evento, a gente toma um vinho para comemorar. Bacana. Aliás, eu levei um vinho E para também nós. quando tá triste, né? Eu tenho a frase que eu falo nos meus cursos, Ah, que é Napoleão Bonaparte, que ele falou que os vinhos nas vitórias é merecido e nas derrotas é necessário. Então, um vinho, sempre vinho. verdade, verdade. Bom, antes da gente encerrar, um último detalhe. Eu estou vendo, assim, surgirem mais rótulos da uva moscatel. Era mais comum em espumantes, mas agora está chegando nos vinhos também, né? A moscatel é uma família com mais de 100 uvas. Então, a gente tem diversos tipos de moscatéis. Tem a uva moscato, que aqui no Brasil se faz muito, que são vinhos brancos ou rosés secos. A base dessa uva, elas são muito aromáticas. Aliás, ideal para quem está começando agora a tomar vinho ou quer sair do vinho suave, né? Falando agora em janeiro, o pessoal começa a fazer dieta aí. Principalmente as mulheres que querem sair do vinho suave, uma ótima opção para dar o primeiro passo para um vinho fino, as uvas moscato ou moscatel, que elas são doces ou da própria uva, ou elas são secas, mas elas são muito fáceis de beber, leves, aromáticas. Então, uma ótima opção para quem quer dar espacinho do vinho suave, que tem muito açúcar, que não faz bem, para o vinho fino. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu fiz lá no apartamento para harmonizar com esse vinho, fiz um filé de linguado, a Belle Meunier, que ficou uma delícia. Harmonizou muito bem. A Márcia adorou. Foi muito Que bacana. delicioso. Então tá bom. Só pra gente descontrair no finalzinho, eu vi uma postagem.
uma senhorinha à beira da piscina, com a garrafa de vinho na mão, taça na outra. Ela falou, olha, se você não consegue ficar com a barriga chapada, tome uma garrafa de vinho que você fica. Fique chapado você. Achei muito legal. É isso aí, né? Não dá para ficar chapado. Tá bom. Natália, mais uma vez. Roberto, semana que vem estarei em Bento Gonçalves, dia 8, 9, 10 e 11, com o 11º grupo. Opa. Será Corrida do Vinho, Pisa da Uva. E aí, assim que eu voltar, eu trago fotos, vídeos e a gente conversa também mais sobre isso. Bacana. Manda imagens, manda imagens, manda imagens. É isso aí. Natália, mais uma vez, muitíssimo obrigado, querida. Tenha um ótimo final de semana. Até a próxima. Igualmente, Beto, ótimo fim de semana e até a próxima.